Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez trazendo um convidado super especial para ouvir as suas histórias e a sua vida. Eu sou Arthur Rodrigues, estou aqui com Rita Lengruber e o nosso convidado especial, que hoje é Humberto Oliveira. O Beto é psicoterapeuta junguiano, né? Ele é músico, ele é um grande estudioso da mitologia brasileira, das manifestações artísticas da cultura brasileira. É isso, tem uma jornada aí muito grande, muito rica para contar pra gente. E vamos lá. E aí, Beto? Quem é o Beto? Começa por aí. Sim, quem é o Beto? Uma imagem que já estava aqui, né? Um menino de 70 anos, de quase 70 anos, 69 anos. Me sinto mesmo, no espírito da coisa, eu me sinto um menino. Tenho uma sensação forte. Meu bem e meu mal, claro, né? Também, se eu fosse um velho, também meu bem e meu mal, né? Mas assim, me sinto mesmo um menino, né? Um menino que tem 2 filhos. Conta um pouquinho pra gente da sua história com a paternidade, que é muito interessante, né? Que você tem uma filha com quase 40 anos e um filho, o Ravi, que vai fazer 9 anos. Como é que é ter sido pai, ter educado a Liz há quase 40 anos, educando o Ravi hoje, que vai fazer 9? O que você trouxe de uma paternidade para outra? O que você repetiu nessas 2 experiências? O que você falou que ia ser seu lema da próxima paternidade? Como é que está sendo essa vivência da paternidade? Bom, me ocorreu aqui que o segundo filho foi muito demorado, né? Pelo que vocês estavam falando, foi muito depois. O segundo filho não estava exatamente nos planos, né? O primeiro filho estava nos planos, né? Outro casamento. Foi outro casamento. Então, Foi, pois é. Então... Né? Aí apareceu outro casamento, numa idade que era de bom tom questionar se ainda queria, podia, deveria ser pai. Segundo casamento, né? E em algum momento, demorei algum tempinho para pensar, para poder realmente me realizar de que aos 60 anos eu poderia e toparia, né? Deixar vir um outro filho. Então, isso já é uma experiência da paternidade interessante. E em algum momento, né, me veio isso, me veio realmente a disponibilidade, a disposição de ter um filho aos 61 anos. Então, isso já foi uma diferença grande, né? Porque não era... Né? Tinha coisas sabidas, tinha a sensação com o Ravi, tinha a sensação de tudo sabido, o que não é verdade, porque era um sujeito novo. Como é que é? A fila da vida anda, das coisas, dos eventos. Lá atrás eu só fazia muxoxo para programas da Xuxa e da Angélica, que a Liz queria muito daquelas coisas, mas não era problema. Mas hoje em dia é um problema. Tela, o que vê, YouTube, aquilo que pode ser visto. Então, a própria situação dos filhos já gerou um pai diferente, tendo que lidar, pelo menos, com questões diferentes. É mais difícil botar limite hoje no filho ou não? Isso tem a ver com a pessoa? Esse é o pai bobão, sem limite, e que é permissivo, continua mais ou menos o mesmo. A Liz fala assim, pai, você não está dando limite para o Ravi, né? Você é um pai junguiano, Beto? Dentro desse... Não, eu acho que eu não sou um pai junguiano. Curioso. E o que seria um pai junguiano? Agora eu não entendi. Claro, eu estou fazendo aqui uma tradução tal. Pensei num pai mais trabalhado no afeto. Estou enganada? Não sei. Sim. Nesse sentido, é um pai junguiano. Mas você sabe que talvez seja um pai... Vou falar uma coisa aqui. Talvez eu seja um pai mais reichiano. Perfeito. Também, era isso que eu queria dizer. Que também já teve um período... Já tive um período muito ligado ao conhecimento reichiano, à prática. E o que seria um pai reichiano? Não, é porque eu pensei em pai reichiano.
corpo o tempo inteiro. Durante a pandemia, eu e o Ravi, isso por aí todo mundo fez, mas a gente inventou uma coisa que se chama... Ele falou assim, quando que nós vamos fazer um programa do YouTube sobre futebol de salinha? Então, a gente jogava futebol. Então, isso aconteceu na pandemia, as crianças trancadas. Então, mas a gente jogava, criava regras, a bola só aí podia ser, não podia bater na televisão a bola, então tinha que não sei o quê. E agora estamos querendo escrever as regras do futebol de salinha. O que pode... Aí a Ravi fica falando, voleio até certo ponto. Então, vamos... Então, é um pai muito corporal nesse sentido. E muito lúdico, né? Muito. Gosta de ir para... Subir o trilho do bondinho do Corcovado com o filho, né? Botar o filho na bicicleta e sair pelo Rio de Janeiro. E abraço. Nesse sentido, o Reichiano, né? O Reich tem um termo que eu acho maravilhoso. Abraço genital. No final das contas, é o amor corporal. Não é sexual. O genital não tem a ver com sexual exatamente, propriamente. Sim. Né? Assim como em Freud também. Então, eu acho que a sua pergunta foi instigante. Eu acho que eu seria mais um pai reichiano, fazendo esses coloridos, dando esses coloridos ao que é propriamente reichiano, né? O pai junguiano, de vez em quando, aparece. Então, é quando eu quero conversar com o Ravi. É afetuosidade, eu acho que o emblema da afetuosidade está presente, mas aí quer mais conversar, quer saber de manhã, de vez em quando eu me lembro que eu sou junguiano e pergunto, você sonhou hoje? Conta o sonho no café da manhã, aí eu me lembro, não, o pai junguiano aparece. Mas se demorar, já vai para a sala jogar futebol de salinha. E você, agora você falou de sonho aqui, ele consegue entender a importância do sonho para você? Ele consegue entender isso ou ainda não? Você sabe que é também muito interessante. Na escola, né, na Éden, que é a escola que ele está, a primeira vez que perguntaram a profissão do pai, em algum momento lá, 3, 4 anos, meu pai é músico. Certo. Aí essa história rolou, foi engraçado, foi curioso e tal. E aí chegou em casa, alguém falou, não sei quem falou, para Liz, para minha filha mais velha, né? O Ravi hoje apresentou o Beto como música. E ela, seu pai é médico, rapaz. Que tipo de médico? Não conheço essa medicina. Médico, meu pai é médico, não sei o quê. E a mãe dele é psicóloga. Quer dizer, na verdade, a nossa atividade profissional é muito semelhante. Claro. Nós somos psicoterapeutas, só que eu tenho a base médica e ela a base psicológica, né? Da psicologia ou da medicina. E ele... Mas nós ficávamos fechados no quarto, fazendo remoto, né? Fazendo atendimentos remotos e tal. E ele via tanto o pai quanto a mãe. Mas o pai era médico como, né? Que é o que ficou, né? Exatamente. E como é que foi essa escolha, essa decisão de fazer medicina? Conta um pouco pra gente, assim, da sua história. Você nasceu em Campos, né? Eu nasci em Campos. Morou lá até quantos anos? Saiu por quê? Morei até os 17 anos. E fui formando muito estimulado pela minha mãe, que era uma figura que queria o mundo através dos filhos. Uma figura interior. Muitos filhos? 7 filhos. E criou mais 2 do meu pai, casou-se com um marido viúvo, com 2 filhos. E todo mundo virava filho, porque para ele também podia virar filho. Um sobrinho virava filho. Exatamente. E... Você é qual? É caçula? Eu sou caçula temporão, exatamente. Até hoje. Quando a minha mãe começou a esquecer, as minhas irmãs falaram assim, minha mãe já tinha esquecido de todos os filhos, menos de mim. Que e eu era a única pessoa que chegava e ela reconhecia imediatamente. E elas ficavam torcendo, me implicando comigo, vai chegar seu dia. Aí chegou o dia e foi muito engraçado. O dia que a mamãe não mais me reconheceu. Então, um filho caçula, mimado. Rodeado de mulheres. 5 irmãs. Nossa, todas. E seu pai morava com vocês também? Eles eram casados? Morávamos juntos. Quando ele morreu, aos meus 11 anos, estávamos todos juntos. Todos juntos, não. As irmãs... Tinha irmã que já tinha casado. Tinha irmã... Que já tinha vindo para o Rio de Janeiro. Você cresceu muito rodeado de mulheres, né? Muito. Isso ajudou a querer ser um psicanalista, assim, no sentido de cuidar, de
oferecer um amparo de uma forma profissional, claro, mas... Eu não sei dizer exatamente, mas tem uma teoria interessante de que o psicanalista ele é formado exatamente pelo fato de que ele foi muito amado e narcisado. Ele foi tão ouvido e visto, qualquer coisa assim, né, que ele, de alguma maneira, se tornou interessado nisso. Existem pessoas que estudam... É interessante, isso. Eu nunca tinha ouvido isso, não. Exatamente. Curioso isso. Você vê isso nos seus colegas, nos seus parceiros? Eu acho que... Eu não vejo isso 100%, mas eu acho que faz um sentido enorme, é significativo. Porque que interessante. De alguma maneira, né, teve algo importantizado no que era seu, no que era a sua história, que aquilo te aguçou, te interessou, te chamou para o outro também. Eu acho que, nesse sentido, tem um pouco. Mas quando você entra na faculdade de medicina, não tem nada a ver, você não imaginava que ia fazer ou psiquiatria, ou sim? Não. Era a saída. Naquela contingência cultural, para eu ir para frente, era a saída, porque engenharia não faria o menor sentido para mim. Eu já sabia por onde que eu não dava. Ser advogado não fazia o menor sentido. Mas, de qualquer maneira, o mundo do cuidado me chamava, né? Claro. Né? Tinha uma importância no cuidar, tinha uma importância cultural em ser médico também na minha família. Seria um status, vamos dizer assim, né, cultural ter um médico na família. Minha mãe aspirava a isso, certamente. Ficou extremamente decepcionada porque, depois de médico formado, ela não me encontrava em hospitais de branco, sujo de sangue. Né? Não. Eu esperava algo assim que não aconteceu. Embora de início trabalhei Plantões. Tive plantões no início, tive plantões clínicos, tive plantão psiquiátrico no início, né? Mas não era o médico que ela emblematizou, exatamente. E quando que você descobriu o Jung? Isso você já estava no Rio de Janeiro, né? Fazendo a faculdade aqui no Rio, né? Já. Eu comecei, quer dizer, Jung, ele veio antes de eu vê-lo para mim, né? Porque eu comecei, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu era um educador para a arte. Eu tinha feito também a mesma formação. Durante o curso de medicina, eu fiz a formação de educador através da arte, da Escolinha de Arte do Brasil, Augusto Rodrigues. Era um movimento da arte e da educação muito interessante, né? E me atraía demais aquilo. Então, eu estava formado médico, mas eu era um educador artístico. Isso começo dos anos 70? Quando é que é isso? Bem especificamente, 77 foi meu último ano de medicina. 78 eu já era médico, né? Mas eu não me interessei em fazer plantões de ginecologia, em fazer... A minha formação eu me interessei em fazer outras disciplinas de psicologia, enquanto fazia medicina. Eu me interessei em ser um educador através da arte, um educador artístico, né? E era esse sujeito que estava sendo médico. Não queria fazer psiquiatria, porque era meio natural, mas não queria psiquiatria. Escolhi fazer o último ano da faculdade, que chamava-se de internato naquela época, acho que até hoje, né? Escolhi fazer em clínica médica, porque tinha uns psicanalistas psicossomáticos, eu me interessei pelos psicanalistas, Abraham Exterman, né, que a gente até conversa. Eu não sabia o que eu ia ser exatamente. Eu sou um clínico, do ponto de vista formal, eu sou clínico. Meu internato foi em clínica e eu me interessei, foi pela clínica e fui trabalhar em pronto-socorro clínico, pronto-socorro de urgência clínico, mas interessado no outro, né? No pronto-socorro, por exemplo, toda vez que tinha alguma coisa, sei lá, tida como histérica, reação histérica de alguém que chegava no pronto-socorro, chame o Beto. O Beto. Né? Chame o Beto. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seu contato com a doutora Nise da Silveira, numa época que ela ainda não era, suponho, uma grande celebridade, que é uma história muito rica, né? Conta pra gente, assim, desde o início. E é exatamente isso, olha. E aí me formei, era médico,
E o que eu vou fazer? Eu mesmo não sabia o que eu ia fazer no próximo ano. Vou ficar onde? Vou estudar o quê? Vou fazer especialização em psiquiatria, né? É o jeito. Puxa, é isso mesmo? Vai. Aí, a Noêmia Varela, que era a diretora da Escolinha de Arte do Brasil, falou assim, eu tenho que te apresentar a Nise. Você é a cara da Nise e tal. Então, ela me apresentou a Nise. Você já conhecia os trabalhos dela na época? Como é que é? Sabia da importância da cura pelo afeto. Sim, mas especialmente do trabalho dela com a loucura, sim, né? Ela já tinha vindo ao mundo muito pela coisa cultural, com o Hirschman filmando. A busca dela pela arte, né? Arte, a ligação dela com os vários artistas. Então, tudo aquilo já era muito, muito conhecido por nós todos, né? Pelo mundo todo, pelo mundo brasileiro, sim, todo, né? E aí sua amiga falou para você conhecer a doutora Nise. Aí a Noêmia Varela me apresentou. Aí fui lá, a doutora Nise me recebeu, realmente, indicado pela Noêmia Varela e tal. Aí ela me ouviu um pouco, me interessou pela minha experiência. Sabia que eu era médico, mas se interessou pela minha experiência como educador artístico. E quando terminou uma conversa, mais ou menos rápida... Quer vir trabalhar aqui? Ela falou assim, o senhor está contratado como médico da Casa das Palmeiras. Aí eu falei, como assim? Né? Fiquei meio... E me lembro de ter falado para ela, mas doutora Nise, eu nem sequer estudei psiquiatria, não estudei psicofarmacologia. Ela falou assim, os manuais te dirão o que você precisa fazer, o que eu quero é que você... Mas... Não, os manuais, era sucinta, respondia assim, você que se interessasse. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Qual é a minha função? Coordenar o setor de pintura. Nossa, ela apostou em você com muita força. Exato, essa era a função do médico. Os médicos na Casa das Palmeiras, que vamos dizer, que eu preciso confirmar isso do ponto de vista bem pesquisado, mas é o primeiro hospital dia do mundo, provavelmente, sem a menor historização, né? Porque a doutora Nise, na verdade, ela fez movimento antimanicomial na década de 40, quando o movimento antimanicomial só é conhecido no mundo da década de 60 em diante, né? Então, essa era a Nise, né? E te contratou porque ela acreditou em você, muito além dos diplomas de... eu acho que ela gostou daquela história. Um médico que era educador artístico, um médico que não sabe o que quer ser. Ela gostava daquilo, que não sabe se quer ser psiquiatra. Ela tinha dado um chute na psiquiatria tradicional, né? E que vem lá do Augusto Rodrigues, e vem lá da Noêmia Varela, vem lá da Escolinha de Arte do Brasil. Esse sujeito, eu quero esse sujeito aqui, né? Não, mas o sujeito era normal, o sujeito não era especial. Mas eu acho que ela gostou disso, ela gostou daquilo e por isso me trouxe para lá. Fiquei pouco tempo com ela, 3 anos... Porque mais tarde eu vi porque, na verdade, o meu interesse não era com a loucura, com a psicose, exatamente, especificamente. O caminho dela era o caminho com a psicose, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas aquilo foi fundamental para mim, foi onde eu realmente... a sensação que eu tenho... O psicoterapeuta, cada vez mais eu tenho... Ultimamente eu digo que eu sou junguiano, porque eu estou ligado ao movimento junguiano, às instituições junguianas, estudando, dando aula dentro dessa configuração junguiana, então eu me digo junguiano, mas eu estou por me dizer nisiano. E foi com ela, voltando à sua pergunta, e foi com ela que pela primeira vez eu ouvi falar de Jung. E Jung era o mestre dela. Então eu já fiquei assim, com um olhão para Jung, mas não comecei a estudar Jung desde aquela época. Não me chamou. Aí outras coisas, psicanálise, especialmente os psicanalistas que eram do contra, né? Os argentinos que questionamos a psicanálise, mas eram psicanalistas. Então essa turma me interessou desde o início, uma turma que questionava a psicanálise do ponto de vista tradicional e que gostava de arte. O negócio da doutora Nise era a loucura que você falou, né? Agora, onde ela gostava de estudar, de atuar. E você? Você já descobriu ou ainda está em processo de... O que você te dá tesão no teu trabalho ali? Que você... Não é com a loucura.
Já tá, por exemplo, aí foi vindo. Trabalhei com criança, comecei trabalhando com criança, com adolescente. Chegou uma hora que eu falei assim, não quero mais trabalhar com criança e adolescente. Porque, especialmente quando minha filha começou a ficar adolescente, eu já não queria mais trabalhar com adolescente de jeito nenhum. Eu queria ser pai adolescente, não terapeuta adolescente, de adolescente ou de pais. Trabalhei também um período, fiz uma formação que me é muito cara. Na verdade, a loucura também me é muito cara. Eu digo assim, meio de nariz em pé, assim, terapeuta que é bom, ele tem que ter uma proximidade muito grande com a loucura e com o social. Se não tiver, pode saber Freud de ponta a ponta, pode saber todos os princípios da psiquiatria e da psicologia, mas se não tiver uma proximidade vivida e sentida com a loucura e com o coletivo e com o social, eu acho que não é um terapeuta bem instruído, né? bem informado. Você se considera um homem com uma alma feminina? Muito. Eu também te considero. Você me considera, eu sou Como é que é isso? Feminino. Às vezes... Você e o Chico Buarque. Para você, Chico Buarque. O Chico também, né? O Chico também, né? Também fala isso. Como é que é ser um homem com uma alma feminina que me parece muito bem elaborada para você mesmo? Como é que é isso entre os homens e como é isso entre as mulheres? Porque parece que você conquista homens e mulheres no intelecto, na conversa, nas amizades, né? Com o seu acolhimento. Como é que você vê hoje nas rodinhas entre, né, as suas amizades com os homens? Como é que essa alma feminina é enxergada e como ela é enxergada pelas mulheres? Essa alma feminina ela é mais calma, eu sou mais calmo com ela hoje em dia, mas já foi perturbador demais isso. Eu me sinto muito marcado pelo feminino. Imagina, né? 5 mães. Né? Hoje eu tive uma experiência muito, muito cara para mim. Finalmente eu levei a minha irmã, uma irmã que enquanto eu criança ela era adolescente, para aula de canto, para minha aula de canto, com a minha professora. Eu chamo ela há anos para isso, e hoje, exatamente hoje, ela topou e foi lá. Aí, a minha apresentação para a professora, essa foi a pessoa com quem eu, pela primeira vez, a música me chamou a atenção. Ela ouvindo os boleirões pelo rádio, ouvindo os sambas-canções, cantando os samba-canções, fazendo as coisas que tinha que fazer e cantando. Aquilo é a minha sonoridade, né? Tem gente, tem músico, amigo que me provocam, me cutucam, dizendo assim, Beto, tudo que você toca pode ser o que for, vira samba-canção. Ou seresta. Mas é aquilo que entrou lá. Então, levei essa minha irmã. Então, imagina, era tudo assim, era um mundo feminino. Como é que é? Hoje mesmo me lembrei. Anísio da Silveira, Anísio Silva. Alguém me disse que tu andas novamente com um novo amor. Isso é uma coisa feminina, né? Das mulheres, a música das mulheres. E eu cantava aquela música, Alguém me disse, de Anísio Silva, era meu repertório infantil, né? Era um repertório totalmente feminino, né? E que gostava de... Eu acho, tentando responder, eu não saberia responder de cara, mas eu acho que a maior marca que a mulherada da minha vida se transformou dentro de mim foi numa coisa da sensibilidade, no interesse para a arte. Elas não necessariamente têm um interesse tão específico pela arte, mas eu acho que o mundo feminino me despertou muito, me entusiasmou, me despertou, me reforçou o interesse pela arte, pela música, pela poesia, sei lá... E isso entra no consultório? Como prática terapêutica entra. Isso entra no consultório. Entra de uma maneira até muito curiosa. Durante muito tempo, na minha experiência profissional, no início da minha experiência profissional, eu só tinha cliente mulher.
aos poucos foram aparecendo os homens, na minha experiência. Hoje em dia, eu acho que é até o contrário. Tem mais homens do que mulheres. Os homens estão buscando mais terapia hoje? Os homens passaram a buscar mais. Certamente, essa é uma maneira também de olhar para isso, né? Por que era mais mulheres na clínica do que homens? Também tinha isso. Os homens passaram a vir mais, a muito mais. Mas mesmo naquela época, tinha pessoas que tinham mais homens como clientes do que mulheres, ou tinha bastante homens e eu menos, eu via isso. Então, isso exalava de mim, eu acho que sim. Até virava até uma coisa concreta, as amizades, os amigos, as pessoas, né? Eu ia para o mundo feminino. De um modo concreto mesmo, não só de um modo simbólico, sensível, claro, né? E no trabalho, sim. Mas aí que vem, e nesse sentido que eu fico dizendo misiano, porque lá no trabalho, tudo que me interessa é alguma coisa da sensibilidade. O tempo inteiro eu estou atrás disso. O que está mais sensível? O que é mais sensível nessa situação? O que é mais sensibilizador? O que vem de um lugar mais sensível? Então, o tempo inteiro eu estou preocupado com isso. Qualquer que seja o que se faz exatamente, ou se trabalha com louco, ou com a criança, ou com adolescente, ou com terminal, por exemplo, durante um tempo eu trabalhei também, fiz uma formação em psico-oncologia, que é o trabalho com pessoas que estão... Muito pesado, né? Que estão com doença grave, que podem morrer ou que já sabem que vão morrer, então durante um tempo também. Mas também chegou uma hora que falei, não é esse o meu trabalho, não é por aí que eu quero me firmar, não... Trabalhei intensamente, ligado com câncer e criança infantil, fortíssimo, delicadíssimo, tudo. Mas também não era por isso. E você já estava com um filho pequeno nessa época e tudo? Já tinha Liz adolescente. Era tudo muito delicado. Mas eu queria ir atrás do sensível, da coisa do sensível. E acho que também que talvez de alguma coisa que fosse muito, muito próximo muito próximo da minha vida, talvez, né? O meu modo de trabalhar, eu queria que ele fosse muito, muito perto de mim, né? Então, as pessoas que de alguma maneira eu passaram a vir para o meu consultório são pessoas que estão na vida como eu estou, normalmente, né? Com os meus problemas que eu tenho, mais ou menos, assim, o assado, daquela forma. Eu acho que eu queria trabalhar com os iguais, talvez. Eu estou pensando nisso agora. E a música? Como é que... A música Como é que entra a música? A música é desde cedinho. A música vem de mamãe. Minha mãe era uma espírita cristã e nós tínhamos uma reunião semanal que ela chamava de igreja doméstica, onde nós cantávamos. Dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa. A igreja, só a família ou abria para... Abria para vizinhos especiais e era também muito interessante. E ali, para você ter ideia, eu aprendi a ler ali, livros de Chico Xavier, poesias. Ela era kardecista. Kardecista. Parnaso do Além-Túmulo. Chico Xavier recebendo os grandes poetas brasileiros e fazendo um livro de poesia. Aprendi lendo essas poesias. E os cânticos do Espiritismo, que me agradava demais cantar. E vocês cantavam em família? Era tudo... Cantávamos nessa circunstância. Eu, inclusive, sou o herdeiro disso. Eu que tenho todos os livros escritos em letra cursiva pela minha mãe, com todos os hinos. Eu chamo de inário da Dona Virgínia, né? Eu que fiquei com isso, né? As minhas irmãs esqueceram das músicas, eu não esqueci das músicas. Então, claro que tinha ali um sujeito que estava atraído por aquilo. E que ia guardar essa memória familiar tão forte. E que queria guardar essa memória. E ficou... De vez em quando eu volto e ofereço a minhas irmãs uma memória de uma daquelas músicas que elas sabiam de cor e salteado. Então, vem de lá. Quer dizer, o interesse, o sujeito interessado por música vem de lá. E eu fiquei fazendo mais ou menos isso a vida inteira, só de uma maneira completamente amadora. Né? Final do ano. Eu me lembro que eu estudei numa escola só de homens. E no terceiro ano ginasial é o que isso hoje em dia?
Terceiro ano ginasial. Seria o 8º ano. 8º ano de hoje. No terceiro ano ginasial, era uma escola só de homens. Eu tinha que fazer alguma coisa de arte. Mas tinha porque era... Aí eu convidei os meus colegas homens para a gente fazer um coral e eu dirigi o coral. Olha Mas eu não tinha a menor condições de dirigir um coral. O que eu fiz foi cantar com eles alguma música de Natal, de final de ano. É até engraçado olhar para isso, aquilo. E alguns toparam. Era interessante. E imagina esse negócio de cantar, homem, né? Se apresentar, né? E se apresentar no final do ano e tal. Era uma coisa meio assim, mas eles toparam. Então eu vim fazendo essas coisas a vida inteira. E o violão se aprende... Violão eu aprendi lá do início. Uma irmã me presenteou com violão e eu aprendi. E quem te ensinou? Os primeiros dedilhados? Fui autodidata. Autodidata. Com aquela revistinha de aquelas posições. revistinhas de posições. Mas depois eu estudei. Mais à frente eu fui estudando, eu fui buscando um pouco mais, estudar harmonia, pegar coisas um pouco mais complexas no violão. Aí cheguei a estudar um pouco mais, mas sei até onde eu fui e para onde eu poderia mais, né? Tem lá o limite do instrumentista, né? E eu me dei conta que, na verdade, do ponto de vista da música, o meu maior interesse é cantar. Agora eu sou um estudante de canto há 4 anos. O que você sente quando você canta? Parece que é a junção do corpo e da mente total, né? Eu tô cantando, me cantando, tô cantando a minha vida, tô cantando, né? Eu recentemente me separei, né? Tô 2 anos de uma separação. O repertório das minhas aulas de música eram todos repertórios da fossa. Sabe como é que é? Ou de alguma coisa assim, sei lá. Eu ensaiei meu samba o ano inteiro, né? Qualquer coisa assim, os sambas que falavam da dor, da separação, né? Então, a música, eu tenho nela a sensação de estar me expressando o tempo inteiro. E agora já está até desagradável. 2 anos de separação, é melhor essas coisas ficarem para lá. Mas boto no rádio, hoje estava, como é que é? Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez. Eu falei, não. A música para essa música. Vamos mudar de rádio. Bota um funk tá aqui. Te perseguindo, né? Tá me perseguindo. Mas tem esse... Para mim tem esse caráter de estar me expressando, de estar falando de mim. Deixando a alma cantar, falar, gritar. Mas eu quero fazer isso com um pouco mais de arrumado, né? De técnica. De técnica, botar os sons certos. A minha professora sempre fala, olha o final. No final você deixa passar, não sei o que tá bem. Então tudo isso vira aprendizado. Claro. E é bom. O tempo inteiro eu estou aprendendo. Você gosta de se ouvir também? Não sei se gosto de me ouvir, mas preciso me ouvir. Preciso me ouvir para apurar a técnica. Para apurar a técnica. Hoje em dia eu já fico menos perturbado quando gravo e me ouço. Porque já sei que vou encontrar os defeitos que eu já conheço, mas também que vou encontrar aquelas coisas que acertei. Né? Já mando para as pessoas áudiozinhos, né? de gravações de músicas ali e tal. Então, já gosto um pouco mais de ouvir. Mas ainda não sei se essa expressão cai tão fácil. Gosto de me ouvir. Porque é uma coisa curiosa isso, né? Só mudando, tem cineasta que detesta ver os seus filmes. Detesta, diz que não tem... A maioria, para falar a verdade, acho que a maioria não gosta de ver os seus filmes. Tem cozinheiros que odeiam provar a própria comida, falando, Deus, me livre, isso aqui pode estar melhor que fumo, mas eu não aguento mais. Porque quando você faz parte do processo, parece que você tem em todas as etapas. Sei lá. Tem outras pessoas que não. Tem cara que faz um filme e fica mexendo no filme a vida toda, né? A vida toda ele mexe no filme porque pode ficar melhor. É a busca de uma perfeição, sei lá, né? Eterna, entendeu? Aí eu estou só perguntando isso porque a história do canto, se você canta a mesma música de formas diferentes ou se eu apuro a mesma... Mas você falou uma coisa interessante com relação, pelo menos para mim.
esse cara que fica vendo sempre as coisas e sempre consertando, esse cara não sou eu. Eu não sou, eu sou o anti-perfeccionista. Eu sou o errista assumido, qualquer coisa assim. Tudo tem que ter um errinho, tudo pode ser que não seja bem assim, que seja bem assado, ou seja, que seja espontâneo, que não tenha... Claro. Eu não sou o sujeito do perfeccionismo, do fazer o que deve se fazer por excelência. Claro que eu vou procurar fazer o que devo, né? Claro. Mas essa não é realmente a minha forma. Então, eu acho que tem a ver isso. Eu gostei de pensar nisso. Não me interessa em ficar me vendo exatamente, porque tá cantado. Tá cantado. Com os defeitos que sei, tá cantado, tá feito, né? Depois posso me lamentar, posso me envergonhar de coisas Você minhas. canta com os filhos? Muito menos do que gostaria. Vocês já se apresentaram em alguma situação? Nunca, com nenhum dos dois também. É um furo no meu currículo isso. E a culpa é deles, a culpa é toda dos filhos. Sim. Você sempre que... Sim. A culpa é dos filhos. A Liz não quis se envolver com isso. Ultimamente ganhou o ukulele da mãe. E tá... Porque a mãe também ligada totalmente à música, né? E ela quis ficar fora disso. Ficar fora disso. Mas o Ravi não. O Ravi agora está tocando algumas coisas e tal. Mas eu não sei entender muito bem, mas ele não quer tocar comigo. Ele quer tocar para mim. Claro. Ele quer me mostrar o que ele sabe. Você é a plateia analítica dele lá que vai dizer... Exatamente. Aí, de vez em quando, eu fico querendo entrar, ele pegou bem uma música com a mão direita e eu posso fazer um acompanhamento com a esquerda dele. Para de tocar. Lá e ficar olhando a minha mão assim. Então... E quando ele era pequenininho, eu fiquei muito impressionado. Eu pegava com a Liz, isso aconteceu. Eu pegava o violão e tocava com a Liz no colo, cantava. Ela cantava comigo um pouquinho, isso rolava. Quando eu pegava o violão, o Ravi ainda com meses, ele entrava entre eu e o violão e atrapalhava tudo que era possível de eu tocar aquele violão indiretamente. Porque eu acho que já percebi, se fosse atrapalhar, eu não ia gostar, né? Não. Então ele atrapalhava chegando, se enfiando. Daqui a pouco eu não podia tocar mais, então deixa esse violão para lá. Ele ganhava do violão. Ele ganhava. O meu teclado, eu tirei de cena o teclado, porque antes de um ano ele pegava aqueles carrinhos Hot Wheel e passava no teclado. Você guarda o teclado. Então mas eu acho que é um sujeito que quer... E hoje ele compõe no teclado. É uma graça, chique. Tá brincando no teclado e brinca de tocar, mas desde que eu assista, grave um videozinho dele. Roberto, você com uma história toda tão singular e vem de Campos, tinha a missa em casa, essa sua relação com a música, com a doutora Anise. Hoje mesmo, você é uma pessoa que toca no céu na terra, que faz a pastoril todo fim de ano, né? É uma pessoa que é difícil da gente definir por uma religião, por uma profissão, né? Você parece muito... transita bem por vários lugares e ambientes e pessoas. Todo mundo conhece o Beto. Todo mundo conhece o Beto em diferentes lugares. Todo mundo pode conhece se tornar vereador. Não, é verdade. E conhece com muita saco intimidade. Isso, conheço quem é, sei e tal. Tá bom. Toquei com ele, fui paciente dele. É sempre num lugar inusitado. É impressionante. Todo mundo conhece o Beto. E parece que você busca muito ser feliz, né? Parece uma busca incansável a qualquer custo pela felicidade. O que te move na vida? Esse desejo todo vem da onde? Que te faz, aos quase 70 anos, estar virando noite, pulando num show, e aí depois pegando o filho e levando para aula de não sei o quê, e aí levando a irmã. O que te move tanto na vida que você não para em busca da alegria, da felicidade, do prazer de estar vivo? Talvez seja... Nossa, que pergunta, hein? Mas talvez seja
por conta daquilo do menino, né? Eu acho essa sensação de menino, né? Do ponto de vista junguiano, o Jung tem o conceito de arquétipo, né? Que são aquelas forças, né? Para falar de uma maneira muito singela, muito simples, aquelas forças da humanidade que temos em nós, todos temos em nós, as forças vitais, as forças psicológicas. Aí começa a ter nome psicológico, isso ou aquilo, mas as forças de vida que tem dentro de nós e que nos empurram, nos impulsiona para a vida. Ele denomina uma dessas forças, um desses arquétipos, é o puer, é a criança. Existe uma força criança, então, dentro da gente. Que seria um arquétipo que cada um de nós tem dentro de si. Que todos temos. Independente de ter filho ou não ter filho. Ser humano, para você ser humano, uma das forças que compõe esse ser humano é essa força puer. Como tem também a força cênix, a força herói, a força mãe, a força pai. Ou seja, para o Jung a gente tem vários arquétipos dentro da gente, e um deles é esse arquétipo da criança. Quer dizer, não sei se ele falaria dentro da gente. Os arquétipos dentro da psique da humanidade. Sim. Dentro da psique, compondo a psique da humanidade. Como você faz parte da humanidade, a sua psique se compõe desses arquétipos, né? Dessas forças milenares que vêm da humanidade que temos. E uma delas é a do puer, é a da criança, né? E a gente lá no mundo junguiano vê que muitos, todos nós, de alguma maneira, somos mais marcados por uma ou outra dessas forças. Somos mais puer, mais cênix, mais velho, mais heróico, né? Aqueles que estão sempre querendo realizar algo a princípio, antes de qualquer coisa. Por exemplo, né? Super simplificando aqui. E essa força... o arquétipo do puer, por exemplo, é o arquétipo que está relacionado à questão de futuridade dentro da gente. Como que eu me dirijo? Eu me dirijo ao futuro, eu me relaciono com o futuro, eu aspiro o futuro, aspiro a algo mais... tem umas pessoas que traduzem isso como futuridade, o sentimento de futuridade, a existência da função de ir ao futuro, que pode estar em nós, em cada um de nós, mais fraca, mais forte, mais intensa, mais marcada por isso ou por aquilo. E para outras pessoas, outras coisas podem estar marcadas. Por exemplo, só para pensar aqui no cênix, o que está mais marcado não é exatamente a futuridade, vamos dizer assim, vou inventar uma palavra que é a deveridade da vida, né? O que eu devo, o que realmente é bom que eu faça, né? A força puer não é o que é bom que eu faça, eu preciso fazer para ir adiante, para ir. Eu acho que sou muito marcado por isso. Até eu não diria que é exatamente a felicidade, mas é pela futuridade. Eu quero a futuridade. Eu quero a futuridade. E claro que é uma futuridade prazerosa, né? É algo do prazer também, né? A criança também está relacionada à busca de um prazer, né? Mas de estar voltado para o futuro. O meu filho, o Ravi, de 8 anos, quando aprendeu matemática, ele, né, por conta própria, durante a pandemia, ele foi aprendendo as operações básicas e tinha um joguinho trunfo que falava de expectativas de vida nos diversos países e tinha lá a expectativa de vida do brasileiro, 70 e poucos anos, não sei o quê. Ele um dia parou, fez as contas, todas as contas, que já sabia somar, diminuir, tempo de vida, não sei o quê, aí chegou perto de mim chorando mesmo, lágrima. Ele é um geminiano expressivo, então ele virou... Eu descobri que você não vai conhecer meus filhos. Porque olha só, ele somou tudo pela idade que eu tinha, quando é que... Se eu morresse aos 70 e poucos anos, ele não teria tido tempo de morrer. Aí eu parei um pouco, falei, preciso responder bem essa criança, pelo menos lá de dentro. O que eu acho que veio? Não, mas interessante, muito legal essa colocação. Mas eu acho que veio isso, esse tal desse menino, desse puer, dessa energia da futuridade, da felicidade. Aí eu falei para eles, olha, eu estou aqui conversando com Deus, me entendendo com Deus, estou pedindo a Ele para ver se eu posso ficar até os 111 anos. Aí ele parou, fez todas as contas.
tá ótimo, vai dar para ver meus filhos. 111 já deu. 111 já deu. Pois é. E eu descobri depois, gostei desse momento meu com ele, funcionou bem para ele, né, de uma maneira boa, e funcionou para mim, era eu. Eu dando a resposta. E ele precisava de uma resposta dada por você, ele né? precisava de uma resposta, e quem deu foi esse futurista, sei lá, foi esse menino, né, 111 anos. E eu pouco depois eu vi, aquilo me aguçou, sabia que de alguma maneira eu tinha ouvido em algum lugar. Aí fui ver O Senhor dos Anéis, o Bilbo, o Hobbit Bilbo, era no início do Senhor dos Anéis. Ele está fazendo o aniversário de 111 anos dele. Depois eu fui ver essa coincidência. Está fazendo 111 anos. Quando ele está fazendo 111 anos, no meio do aniversário dele, tem uma porção de coisas interessantes, vale a pena ver. Todo mundo lá na casa dele no meio do aniversário, ele vai embora para sempre. Ele sai de casa e vai embora para sempre. A própria simbologia da morte, claro, né? Aos 111. Mas ele vai vivo e não aparece mais. Ninguém mais vê o Bilbo porque ele foi embora no meio da festa de 111. Então, e aí, ele foi embora no meio da felicidade, né? No meio da festa de 111 anos. Ultimamente eu já tenho falado, porque ele está ficando, ele já não acredita mais em Papai Noel, então precisa falar um pouco mais objetivamente para ele. Eu falei assim, olha, 111 anos... se for com saúde. Aí já começa a temperar a ideia do real, né? O que é, até quando se vive realmente, quando... E vamos terminar aqui com o número 11, que é um número que Beto sempre falou. Por que o 11, Beto? Qual é a do 11 com você? Que o Beto tem uma coisa que o número 11 é um número muito significativo e marcante. Apurei aqui na minha pesquisa sobre o nosso personagem. Sim. Por que o número 11? Olha, esse número 11 veio do mesmo lugar dos H's também, né? Na década de 70, não sei se você... Na década de 80, não sei se você se lembra, você não vai se lembrar, mas tinha um numerólogo famoso, o nome dele me escapuliu ainda aqui agora, mas conhecido, seríssimo. Ele tinha uma teoria dos arcanos mentais, arcanos cerebrais e tal, e ele lia uma... E, ao mesmo tempo, era um cara das estrelas. Ele fazia marca de firmas, de livros, e nomes das pessoas. Eu fui consultar. Naquela época, tinha que consultar um astrólogo, tinha que consultar um tarólogo, tinha que consultar um numerólogo e tal. E ele, lá na conjunção na conjunção da leitura, ele marcou o número 11... e sugeriu que eu botasse H no meu nome. Foi ele que sugeriu que eu botasse H. Olha só. Porque botando H no meu nome, no Beto, compunha o 11, eu não sei ler isso exatamente, mas compunha mais o 11, e o 11 era o número. E isso foi uma coisa tão forte que ele ainda me disse assim, olha, na verdade, a data simbólica, ele não falou assim, mas a data numerológica do seu nascimento é dia 11, não é dia 17. A partir daí eu passei a comemorar também o dia 11, simbolicamente. Você passou a fazer duas comemorações, eu passei a fazer duas comemorações. 11 de maio, tá? Beto é um taurino. Uma era só comigo, eu passei a chamar de Secret Vow. Então era só comigo, não tinha badalação. A outra... Só você e o Beto com TH. Só eu e o Beto com TH. Né? E é o 11, o número é o 11, é o número da realização, eu acho, lá dentro da numerologia. Né? Eu gostei disso, comprei isso. E até hoje vivo com isso, né? Vivo com THO e com 11 na minha cabeceira. E aí? Bom papo? Maravilhoso, adorei. Pois é. Hoje ficaria horas aqui, mas a gente tem que acabar. Hoje não vai dar pro Beto cantar, não, mas a próxima vez ele vem, ele vai trazer o violão. A gente vai querer aí com violão. Talvez ele já tenha até praticado com o Ravinha. Vem os dois, né? Se tiver algum versinho aí em mente que você queira terminar aqui, fica à vontade. Ai, gente, caramba. Não vem nenhum versinho, mas vem um sentimento muito bom aqui por estar fazendo isso com vocês. Vocês são duas pessoas queridas na minha vida, mais recentemente queridas, antigamente querido na minha vida. Então, gente, isso aqui tá parecendo que estamos em casa, né? Fazendo uma fofoca, né? E não... Um botequim. Uma fofoca de botequim, exatamente. Fofoca de botequim. Que bom, Beto. Então tá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido tanto quanto a gente. E vamos chamar o Beto para um próximo papo. Até mais. Até mais. Até.